Bom dia, terceiro ano! Como vocês estão? E espero que estejam todos bem. Bom, hoje já é quinta-feira, já estamos no finalzinho da nossa semana. Olha que maravilha! Bom, hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Bom, dia de quinta-feira, tia Carol vem com caligrafia. Muito bem. Bom, pessoal, vocês observaram que nós estamos finalizando a nossa unidade 3 do livro de língua portuguesa? Quem observou? Acho que algumas pessoas. Bom, como estamos finalizando a nossa unidade de língua portuguesa, vamos fazer aqui na nossa aula de caligrafia uma breve revisão do que estudamos em língua portuguesa na unidade 3. O que estudamos na nossa unidade? Alguém lembra? Bom, estudamos sobre o gênero textual, carta, não é verdade? Estudamos sobre sílabas, estudamos o que mais? Palavrinhas com L, palavrinhas com LH. Tem mais alguma coisa que nós estudamos que alguém lembra? Quem lembrar de mais alguma coisa, guarde aí que nós vamos fazer uma atividade bem rapidinho, somente para relembrar tudo isso que nós estudamos. E aí, na próxima aula de língua portuguesa, que no caso é amanhã, na sexta-feira, vamos finalizar a nossa unidade 3, ok? Vamos iniciar a unidade 4, que tem um assunto muito legal também. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui vamos começar relembrando o que significa gênero textual carta. Nós vimos isso na nossa aula de português ontem, mas só para lembrar aqui, porque vamos precisar dele para fazer a atividade. Bom, a carta, geralmente, ela é utilizada na comunicação. Ela pode ser uma carta pessoal, que pode ser utilizada com amigos, parentes ou pessoas mais próximas. A carta também pode ser comercial e oficial, que precisa ser um pouco mais formal, ok? Todas as cartas precisam seguir algumas regras, tanto as cartas que a gente utiliza a linguagem informal, quanto as que a gente utiliza a linguagem formal. Todas elas precisam de local e data, que vocês podem ver que a tia Carol fez a setinha vermelha lá no local e data. O nome da pessoa a quem se destina, então aqui na setinha verde, vocês podem observar para quem estamos escrevendo essa carta. O assunto é o corpo da imagem, que está na setinha azul. A despedida, que está na setinha roxa. E o remetente, ou seja, quem está escrevendo, está de amarelo, ok? Então, essa é a estrutura básica de todas as cartas, sendo elas formais ou informais, beleza? Bom, aprendemos um pouquinho mais sobre as sílabas, não é verdade? E aqui nós relembramos como é feita a separação de sílabas. Então, cada vez que nós movimentamos a nossa boquinha para falar uma palavra, significa que nessa movimentação marcamos ali uma sílaba. Como, por exemplo, na palavra pipoca. Vocês podem observar que a gente mexe a boquinha 3 vezes para falar a palavra pipoca? Vamos lá. Pipoca. Pipoca. E será que a gente consegue fazer isso com a palavrinha maior, tipo aparelho? Vamos testar? Aparelho. Aparelho. Será que vocês conseguem fazer isso com uma palavra bem maior? Próxima palavra do desafio é pernambucana. Quem consegue? Vamos lá. Pernambucana. Quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar a palavra pernambucana? Vamos lá? Pernambucana. Pernambucana. Eu contei 5, e vocês? Bom, então aqui lembramos um pouquinho sobre a separação das sílabas, beleza? Nós também vimos um pouquinho sobre a sílaba tônica. Quem se lembra? Bom, a sílaba tônica, ela é aquela sílaba que é mais forte na palavra, que a gente precisa usar um pouquinho mais de força, não é verdade? E essa sílaba tônica, ela pode ser encontrada em último lugar, em penúltimo ou antepenúltimo, beleza? Então, aqui temos o exemplo da palavra portão.
E aí, onde podemos identificar? Portão. Em portão, a sílabazinha tão é a mais forte, não é? É a que a gente precisa de mais força para pronunciar. E na palavra vestido? Vestido. Que tal a gente usar a técnica do chamar? Igual a gente viu em uma aula de caligrafia algumas semanas atrás. Vamos testar? Vestido. Vestido. Eu acho que o ti é o mais forte, não é? E aí, você concorda comigo? Então, aqui temos a sílaba mais forte destacada, beleza? Bom, nós também vimos que todas as palavras possuem uma classificação de acordo com a quantidade de sílabas, não é verdade? Temos as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Mas aí vocês podem perguntar, tia Carol, mas eu nem lembro mais o que significa isso. Bom, a tia Carol trouxe aqui tudo bem explicadinho para você. Bom, monossílaba significa palavras que possuem apenas uma sílaba, como, por exemplo, pé, flor e mão. Bem fácil, não é? E as palavrinhas dissílabas? As dissílabas são as que contêm duas sílabas, como, por exemplo, balão, balão. Suco, vamos lá, suco. E também temos santo, vamos ver. Santo. Bom, todas elas têm duas sílabas, não é verdade? Então, palavrinhas com duas sílabas se chamam dissílabas. Temos também as trissílabas, que são palavras que possuem quantas sílabas? Ai, quem disse 3 está de parabéns. 3 sílabas significam trissílabas. Muito bem. Temos aqui como exemplo a palavrinha hóspede. Vamos lá? Hóspede. Hóspede. 3 sílabas. Temos também a palavra lareira. Vamos lá. Lareira. 3 sílabas também. Temos sapato como um exemplo. Vamos lá. Sapato. Muito bom. 3 sílabas aqui também. E as palavrinhas polissílabas? Quem foi que falou que tem 3 sílabas? Ai, gente, que susto. Bom, eu tô ouvindo alguém falando que são 4 sílabas. Outra pessoa tá falando 4 sílabas ou mais. Quem disse 4 sílabas ou mais acertou. Muito bem, você está de parabéns. Aqui temos exemplo da palavra literatura. Vamos lá? Literatura. Literatura tem 5 sílabas, então é uma palavra polissílaba. Temos aqui também amaciante. Que cheirinho bom. Vamos lá. Amaciante. 5 sílabas também. Temos aqui uma que significa carnaval. Sambódromo. Vamos ver quantas sílabas tem? Sambódromo. Esse tem 4. Olha que legal. Então, aqui temos a classificação de todas as sílabas, beleza? Bom, vimos também palavrinhas com LI e com LH. Também vimos palavrinhas somente com L. E palavrinhas com LH também. Aqui vimos a diferença que o LH e o LI pode ter em uma palavra, já que eles dois têm um som muito parecido e é muito fácil de confundir. Aqui temos, por exemplo, a palavra família. A palavrinha família é escrita com LI, porém, ela tem um som muito parecido com o sonzinho do LH. É a mesma coisa com a palavra mobília. Mobília também é escrito com LI, mas parece que tem um LH. E aqui temos o exemplo de algumas palavrinhas que o L e o H fazem toda a diferença. Por exemplo, na palavrinha malha e mala. A única diferença entre elas duas é? Muito bem, a única diferença é somente o H.
a palavrinha malha significa tecido e a palavrinha mala significa aquela malinha que a gente leva na viagem, não é verdade? Então, aí podemos perceber como o H faz toda a diferença no sentido da palavra. Temos aqui como exemplo também a palavra galo e galho, que é a mesma coisa. O H faz toda a diferença. Galo é o bichinho e galho é um galho de árvore, beleza? Então, precisamos ter muito cuidado com o som dessas duplas aí, porque mudar uma letrinha entre elas pode mudar todo o significado de uma palavra, beleza? Agora, quero que vocês usem todo esse conhecimento da unidade 3 para responder algumas questões. Muito simples e muito fáceis. Tenho certeza que todos irão acertar. Então, vamos lá. Atividade de revisão, unidade 3, dia 14/5. Não se esqueçam de fazer uma letra bem bonita e que precisamos escrever dentro do espaço delimitado pela linha, não é, pessoal? Caderno de caligrafia, as letras precisam estar maravilhosas, ok? Vou olhar todos esses cadernos quando a gente voltar. Então, vamos começar. Questão número 1. Ao escrever uma carta, qual linguagem podemos utilizar? Olha que acabamos de ver isso. E aí, quem consegue responder? Espero que todos, hein? Questão 2. As cartas possuem uma estrutura fixa? E aí, será que sim? Será que não? Se sim, quais são elas? Então, aqui vocês precisam pensar e dizer sim ou não. Se a resposta for sim, vocês precisam dizer quais são essas estruturas fixas, ok? Questão de número 3. O que são sílabas? Vamos pensar, o que são sílabas? Questão 4. O que são as sílabas tônicas? Acabei de explicar tudo isso, não foi? Então, vamos colocar a cabecinha para pensar um pouquinho, ok? Vamos lá, questão 5. Como podemos classificar uma palavra de acordo com a quantidade de sílabas? E aí, nós podemos usar a classificação como? Coloque aí qual é essa classificação. Eu acho que todo mundo sabe, não é? Espero que sim. Questão número 6. Por que precisamos ter atenção ao escrever palavras com L e palavrinhas com LH? E aí, por que precisamos de atenção? Bom, acredito que já tenha dado tempo de todo mundo responder. Então, agora se ligue aí que vamos começar a correção. Então, vamos lá. Ao escrever uma carta, qual linguagem podemos utilizar? Bom, nós podemos utilizar as duas, não é verdade? Só que, para a gente usar a linguagem formal ou a linguagem informal, precisamos saber para quem estamos escrevendo, não é verdade? Porque se for uma carta comercial ou uma carta oficial, precisa ser com a linguagem formal. Se for uma mensagem, uma carta para parentes, amigos, podemos escrever com a linguagem informal, não é verdade? Bom, questão 2. As cartas possuem uma estrutura fixa? Se sim, quais são elas? Bom, as cartas possuem sim uma estrutura fixa. Todas elas precisam ter local e data, saudação, assunto, despedida e assinatura, beleza? Questão de número 3. O que são sílabas? Bom, sílabas são nada mais, nada menos que todas as divisões que conseguimos fazer ao pronunciar uma palavra. Beleza? Bom, questão 4. O que são sílabas tônicas? Sílaba tônica é aquela sílaba que precisamos de mais força para pronunciar dentro da palavra. Beleza? Questão de número 5. Como podemos classificar uma palavra de acordo com a quantidade de sílabas? Bom, podemos classificar as palavras em monossílaba, que é somente uma sílaba, dissílaba, palavras com 2 sílabas, trissílabas, com 3 sílabas e polissílabas com 4 ou mais sílabas, beleza?
E por último, questão 6. Por que precisamos ter atenção ao escrever palavras com L e palavras com LH? Bom, precisamos ter muita atenção e muito foco, porque elas têm um som muito parecido. Então, assim, nós podemos confundir a palavra e também o seu significado. Chegou aquela hora que vocês adoram, não é verdade? A hora dos nossos beijinhos do dia. Vamos saber quem participou da nossa última aula de caligrafia, lá no dia 7 de maio, quinta-feira da semana passada. Então, vamos aos nossos beijinhos do dia. Um beijinho para Gabriela Helena, Mariana Rodrigues, Isaac Braga, Matheus Argolo, Maria Eduarda, José Paiva, Larissa Correia, Miguel Inácio, João Gabriel C, Larissa Feitosa, Paulo César, João Gabriel S, Júlia Alves, Letícia Gadioli, Sofia Andrade, Anne Gabriele, Júlia de Giorno, Lucas Martins, Júlia Silva, Gabriela Andrade, Enzo Gabriel, Alana Alves, Laura Gomes e Carlos Eduardo. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação. Bom, nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado de revisar o que nós aprendemos. É muito importante a cada dia aprendermos um pouquinho, não é verdade? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã.